Paz Deus, amém a toda saudação. Estou aqui em São José, agora é 9 horas e 42 minutos. E eu senti de contar uma hora para os irmãos. Ontem, Bom Juventino agradeceu, né, irmãos, pela uma cesta, uma benção que Deus preparou na casa dele. E o Senhor trouxe uma obra para eu contar, irmãos, porque aquilo que o Senhor prepara para nós, independentemente que seja alimento, fruto, tem muito efeito na nossa vida. Irmão, servo de Deus, hoje ele é ancião, mas quando ele era diácono, lá em Juazeiro do Norte, ele foi atender uma família. Irmão, uma família provada, a serva de Deus servia a Deus, mas o homem não era crente, um homem difícil, irmãos. Não aceitava, irmãos, nada de Deus, era revoltado com o povo de Deus. E um dia, irmãos, o filhinho dele acordou cedo, falou assim: papai, eu queria comer tanto uma bolacha recheada, papai. Irmãos, e aquilo rebentou aquele homem no meio, irmãos. Ele olhou no bolso, não tinha um centavo, a necessidade no extremo, faltando as coisas na casa dele. Ele catou, irmãos, pegou a bicicleta e saiu, irmãos, e saiu chorando, irmãos, pela cidade, aquelas ruas de Juazeiro. Ele foi chorando e Deus revelou para o servo de Deus que levasse uma cesta básica na casa daquela irmã. E não esquecesse de levar as bolachinhas que o menino pediu. Irmão, só que ele tinha dado um recado para a esposa dele, e a esposa dele passou para as irmãs da Obra da Piedade que ele não queria nenhum crente lá na casa dele. Porque se ele pegasse um dos irmãos lá na casa dele, ele ia quebrar as pernas dos irmãos, ia bater nos irmãos, que ele não queria ninguém lá na casa dele levando nada. Porque ele não era dessas qualidades que se vendia por uma comida, não, por uma cesta, não. E o irmão novo de diácono, irmãos, temeu, falou: irmãos, e agora? Como é que a gente vai entregar essa cesta lá? E se aquele homem estiver em casa? Então ele pensou assim, falou assim: irmãs, é o seguinte, eu vou levar as irmãs lá perto e as irmãs vai lá e entrega a cesta, porque ele não falou que ia bater nas irmãs, ele falou que ia bater nos irmãos. Falou que se pegasse um irmão lá, ia bater nos irmãos. Então nas irmãs, ele não vai botar a mão. Irmãos, e assim ele fez. Mas quando ele chegou lá, irmão, ele saudou a irmã, falou: Pai Deus, teu esposo está em casa. Ele falou: não, irmão, ele saiu. E ele está bastante nervoso hoje, irmão, porque meu filho pediu uma bolachinha para ele e ele não tinha. E ele saiu, irmão. Então ele falou: então tá aqui, irmão. Já foi descarregando todas as coisas, irmãos, descarregando tudo as coisas rapidinho para ele deixar a compra lá que Deus tinha preparado antes do homem chegar. E ele já deixou tudo lá e foi saindo. A irmã falou assim: não, irmão, não é assim não, vamos fazer uma oração aqui na minha casa. Ele falou: irmã, mas se teu marido chegar? Falou: chegar não tem problema, irmão, vamos fazer uma oração. Irmãos, e ele fez aquela oração, irmãos, e quando ele estava orando, aquele homem chegou. Santo é o Senhor. O homem chegou brabo, irmãos, chamou o irmão diácono, falou assim: você está pensando o quê? Você está pensando que você vai comprar nós com arroz e feijão? Eu já falei para você que eu não quero saber de crente aqui na minha porta. Irmãos, e quando ele estava falando isso, o servo de Deus agradeceu a ele, pediu perdão por estar ali e saiu, irmãos. E aquele menininho dele falou assim: papai, você não sabe de uma coisa, papai, quando você saiu, eu sei que você saiu triste, chorando, porque você não tinha condição de comprar uma bolacha para mim. Santo Deus, aleluia, Senhor. Mas Deus preparou, papai, essa bolachinha aqui. Você não quer experimentar uma? Irmãos, aquele menino pegou uma bolachinha e foi dar para ele. Ele falou: eu não quero nada desses crentes. Mas experimenta só uma, papai, para você ver como é gostoso. A bolacha que Deus prepara é diferente das que você vai comprar no mercado. Então aquele homem falou: então me dá uma aí, meu filho. Quando ele colocou a bolacha na boca, o Senhor selou ele com a promessa. Glória ao nome do Senhor.
Calamanai, Elia, santo. Ratuianda Lamasalai, Elia. Glória ao nome do Senhor. Irmão, Deus selou aquele homem com a promessa. Chamou ele nas águas do santo batismo. E hoje ele é porteiro lá, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E nunca mais faltou um pão na mesa daquele homem. Para os irmãos ver, irmão. Então tudo que Deus prepara para nós é abençoado. Santo é o Senhor. Eu estava aqui andando e eu senti essa alegria, irmão, de contar essa obra nesse grupo abençoado. Por certo tem necessidade, né, irmãos? Tem necessidade, irmãos, zela do que Deus preparou para você, irmãos. Pode ser um pacote de bolacha, recebe com amor, irmão, porque através disso daí Deus faz muito milagre, faz obra, faz libertação e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus seja louvado.